Olá, meus amigos do ADVJus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele profissionalismo. Afinal, você merece. Você vai ver no programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial, com várias participações. Pergunte ao ADVJus, Estante Jurídica, ADVJus é Direito, Entrevistas ADVJus e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADVJus. Legal demais, iniciando o nosso programa de hoje, como sempre, né, com uma notícia de cunho jurídico, tá? Olha só, sindicato terá que restituir em dobro descontos indevidos de aposentado. Ai, sindicatos! A cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário sem a devida comprovação de filiação configura falha na prestação de serviço. A conduta atrai a responsabilidade objetiva, impondo o dever de indenizar por danos morais e restituir quantias em dobro. Sim, senhor, certíssimo. Olha, na decisão, o julgador explicou que a idosa não teria meios de produzir uma prova negativa e de que não celebrou o contrato. Também não conhecia como prova diabólica, recaindo exclusivamente sobre a associação o ônus processual de atestar a filiação regular, que na verdade não existia. O relator avaliou ainda que as retenções causariam transtornos e ultrapassam o mero aborrecimento. Desse modo, ficou claro, né, que a autora foi indevidamente exposta aos efeitos nocivos do ilícito praticado pelo réu e a condenação do demandado por esses danos imateriais. É a medida que se impõe. Concluiu o magistrado aí, condenando então o sindicato nas cominações da lei. Nossa fonte, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ok, agora ADV especial, nós vamos falar de direito condominial. O tema, implicações na locação por temporada, com o especialista da matéria, presidente da ANACOM, Dr. Márcio Espímpolo. Confira. Olá, eu sou Márcio Espímpolo, estamos aqui hoje novamente no quadro Direito Condominial no ADVJus para falar um pouquinho com você sobre a recente decisão do STJ sobre locação para temporada por plataformas digitais, como por exemplo o Airbnb. Muito bem, nós tivemos uma votação bastante apertada no STJ, reuniram-se ali a terceira e quarta turma na segunda sessão para julgar um recurso especial de Minas Gerais. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ela votou pela proibição das locações para temporadas quando feita por plataformas digitais, em razão da alta rotatividade, da finalidade do condomínio, que é exclusivamente residencial, portanto não comportaria esse tipo de locação, e diante disso, outros 4 ministros a seguiram na sua tese, ficando então 5 ministros favoráveis a ela e 4 contra. Os 4 que ficaram contra tiveram ali a teoria do direito de propriedade, ressaltando então que a locação para temporada, como uma lei federal, ela está apta para ser aplicada em imóveis residenciais, portanto, válida para esse tipo de locação, independentemente de como seja o meio de aproximação aplicado, seja, por exemplo, uma imobiliária física ou plataformas digitais, que são também imobiliárias digitais. Então, o meio de aproximação para esses ministros não importou, portanto, eles votaram ali no sentido da permissão da locação para temporada, podendo sim o condomínio proibi-la caso altere a sua convenção. O que ficou certo, então, foi que a ministra, o voto dela foi o vencedor, no sentido de que está proibido nos condomínios e poderá ser permitido desde que o condomínio faça lá uma assembleia com 2/3 e faça, então, a mudança da convenção permitindo a locação para a temporada. É um precedente bastante perigoso porque nós temos hoje no país muitos investidores que adquirem imóveis para esse tipo de locação. Então, agora é aguardar cada condomínio a condomínio, para ver como é que eles vão solucionar esse problema.
Era o que tínhamos para transmitir para você hoje aqui no ADV Especial e espero em breve voltar. Até logo. Ok? E por falar, né, em direito condominial, confira aí a nossa estante jurídica. Excelente! A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Locações para temporada em condomínios, doutrina, jurisprudência e prática, com atualizações online. Lançamento em breve. Autoria do Dr. Márcio Espímpolo, com o prefácio do Dr. Luiz Scavone Júnior, editoras Anacom Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, agora pergunte ao ADV Jus. Esta pergunta que nos chega é a respeito de direito das sucessões. Ela inclusive já foi respondida aqui no ADV Jus pelo especialista da matéria, né, prática processual e sucessões, o Dr. Sérgio Oliveira Dias. A questão é o seguinte: o que é cláusula de reversão? Ela pode ser incluída posteriormente à doação? Dr. Sérgio, por favor. O que é uma cláusula de reversão, né? Sim, uma coisa importante para a gente poder trazer. É a possibilidade de que o doador, né? O doador, quando ele faz a doação, transfere a propriedade do bem para aquela pessoa que está recebendo, né? E aí, neste caso, quando há o falecimento da pessoa que recebeu esse patrimônio em doação, via de regra, qual seria o caminho dele? Seguir para os herdeiros de quem recebeu. Quando você estabelece uma cláusula de reversão, no caso de vir a faltar, no caso de falecimento daquela pessoa que recebeu a herança, esse patrimônio volta para a pessoa que fez a doação. Esse é o conteúdo da cláusula de reversão. E aí, no momento que foi feita a escritura de doação, colocou outras cláusulas, mas não colocou a reversão. É possível fazer essa cláusula de doação posterior? Havendo a concordância daquele que recebeu a doação, é possível lavrar uma escritura complementar, um aditivo para fazer constar essa cláusula de reversão, que vai representar uma vontade do doador e agora com a anuência do donatário, que é aquele que recebeu a herança. Se ele não concordar, aí dificilmente você não vai conseguir mais fazer essa cláusula de reversão. Legal demais. Agora, intervalinho aqui no ADV Jus, nós vamos voltar já já. Eu quero que você fique aqui na sequência. Você vai curtir aí uma excelente entrevista, né? A parte 2 da entrevista que fizemos com o doutor Tiago Barbieri. E também uma outra surpresa. Fique ligado, é já já na sequência aqui do ADV Jus. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate. Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uon. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do ADV Jus TV. Você está gostando do nosso programa? Mande para cá, mande sua sugestão de pauta, né? Ou mesmo de entrevistado. Mande-nos o seu feedback. O nosso endereço eletrônico, programa@advjus.net. Agora, ADV Jus é direito. O tema, aposentadoria compulsória ou prisão. Eu gravei esse tema, confira. Aposentadoria compulsória ou prisão. Infelizmente já se tornou quase que corriqueiro tomarmos conhecimento através de veículos, seja da grande mídia ou de outros com menores expressão, notícias que aquele magistrado tal ou mesmo desembargador de
um tribunal ou outro, né, e sofreu o processo da Corregedoria de Justiça e que essa identificou atos de corrupção por favorecimento pessoal e vendas de sentenças, de decisões, sendo-lhes revertidos altos valores aos julgadores. É lógico que diante dos escândalos absurdos que vivemos nos altos escalões da justiça todos os dias, inundando principalmente as redes sociais e ainda que timidamente também conhecida nos veículos de maior penetração aqui no Brasil, valores da ordem de 1 milhão por sentença passam a ser até insignificantes. Entretanto, não é bem assim, né? Não dá mais para entender e muito menos para compreender como é que um cidadão que ingressou numa das carreiras mais concorridas, né, através de concurso público, passou lá no concurso para magistrado, pode quedar-se aí em uma marcha ré e mergulhar diretamente no lodo fétido da infame corrupção. Insuportável. Mas o pior é a sua punição, ou seja, a aposentadoria como se fosse férias para o resto da vida. Isso mesmo, não importa a idade do infrator. Ele vai ter férias remuneradas ali sem nenhum desconto, ou seja, recebendo as expensas do Estado, né, através dos impostos que pagamos, né, através do que a população paga. E é essa população que ele traiu a confiança. Mas e então, o que você acha? É certo a aposentadoria para esse tipo de profissional, seja desembargador, seja magistrado? O que você acha? Comente aqui e dê sua opinião em nossas redes sociais, @advjusnet. É isso aí. Agora, continuando aqui o nosso programa, meus amigos, essa semana fizemos uma entrevista muito bacana, tá? De direito médico e da saúde, com a doutora Raquel Ribeiro Rodrigues, que agora fará parte daqui do ADV Especial. A entrevista dela na íntegra você vai curtir no próximo ADV Jus. Mas hoje a gente vai mostrar um trechinho aí que você vai curtir com a gente, um trechinho só da entrevista com a doutora Raquel. Confira. Doutora, de certa maneira nós podemos dizer que cada vez mais pessoas buscam aí esclarecimentos sobre os seus direitos, evidentemente que em todas as áreas, mas no direito médico em especial. Sim, Marco, essa busca ela tem se tornado cada vez maior. A cada ano a gente tem batido recorde, né, de judicialização de planos de saúde na justiça, e a gente pode dizer que as abusividades dos planos têm levado os consumidores a buscarem mais a justiça, principalmente. Certo. Doutora, existe também possibilidade de algumas dúvidas ou algumas contrariedades ou não interpretações ser feitas de uma maneira satisfatória, ser levadas também ali para conciliação? Essa possibilidade existe ou tem que judicializar mesmo? Sim, eu não sou a favor da judicialização quando possível, né? Eu sou a maior defensora da possibilidade de acordo, mas eu sou a defensora mais fiel da pesquisa, da contratação, do esclarecimento de dúvidas com um advogado, né? Que seja, em especial, que domine o direito médico na contratação do plano. Quando isso é feito de forma preventiva, na contratação do plano, isso já vai direcionar aquele beneficiário, aquele paciente, para o melhor caminho. E caso ele não tenha feito isso, ainda assim, quando da contratação, se o paciente passa comigo, eu sempre instruo a tentarmos uma conversa com essa operadora, um e-mail, uma reclamação, para que evite um processo judicial, mas infelizmente em alguns casos não tem como. Não tem como, né? Legal demais, né? Então fique ligadinho aí na próxima semana, a entrevista na íntegra com a doutora Raquel Rodrigues. Agora, a parte 2 da entrevista que fizemos a respeito de direito penal, Tribunal do Júri, com o doutor Tiago Barbieri. Excelente, confira. Doutor, agora gostaria que o senhor externasse qual que é o grau de dificuldade, doutor, no trato, por exemplo, com a família, né? Porque aquele que cometeu o desatino, ele, naquele primeiro instante, dá aquele desespero e ele está lá ou no cárcere, ou aguardando um julgamento, e o desespero é quem
está ali passando mesmo, é mais os familiares, principalmente aqueles de marinheiro de primeira viagem, né? Nesse caso, é mais complicado, doutor? Com certeza, doutor. Esses que a gente chama marinheiros de primeira viagem são os mais complicados no sentido do que a família fica angustiada, desesperada, ansiosa. Então, você exige uma cautela, uma atenção do advogado muito maior, porque você precisa explicar ali detalhes, etapas do processo, a duração de um processo, como que funcionam as coisas, né? Que não é simplesmente você ingressar com um pedido de liberdade provisória, um eventual habeas corpus, que a justiça, infelizmente, não funciona assim. Então, muitas vezes, nós advogados, eu, pelo menos, ouço muito no meu escritório, doutor, mas ele é réu primário. Eu vi em tal lugar que fulano foi solto. Mas cada caso, a gente brinca isso no direito, né? Desde da faculdade, depende do caso concreto. Cada caso é um caso. Então, assim, não é porque a pessoa é primária que ela tem um livre-arbítrio ali para eventualmente cometer algum delito e que o advogado vai conseguir resolver fácil a situação. Mas, de fato, essa pessoa ali, a gente tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior com esses familiares, que é quem, de fato, está sofrendo uma angústia muito grande, não que aquela pessoa que está em cárcere, que eventualmente até está aguardando um julgamento em liberdade, não sofra, né? Mas aquela pessoa também, ela muitas vezes compreende um pouco melhor, principalmente se ela é um pouco mais honesta, mais transparente com o advogado, ciente que cometeu um infortúnio ali na vida, então ela já está um pouco mais preparada. Mas a família acaba sendo ali a parte que mais sofre nessa relação processual. É isso mesmo. Doutor Tiago, nós vamos já começar a falar um pouquinho aqui a respeito do Tribunal do Júri, né? Mas eu recebi aqui uma questão pessoal de internet, viu, doutor? Mandou uma questão aqui que é bem... E a gente sabe muito bem qual é a resposta, mas eu quero que o doutor Tiago dê. Como que funciona, no caso, se o acusado já foi preso, e como que faz para receber os honorários? Eu tenho a impressão que é através da família, né, doutor? Geralmente sim, através da família. Geralmente quem nos procura é sempre a família, né? Olha, meu filho, meu irmão, meu primo, meu esposo foi preso, o doutor resolve. Então é basicamente isso. Então a gente acaba celebrando um contrato de honorários com a família, né? E, em regra, quem paga é a família, exceto ali quando o acusado está em liberdade. E tem muitos, é bom que se diga, que em que pese acusações criminais e todo esse rótulo que a sociedade impõe, muitos pagam certinho, honram com a sua palavra, com o seu compromisso, mas quem cuida disso daí é a família, muito provavelmente, e acaba muitas vezes sendo uma preocupação para o advogado se mesmo vai receber ou não, mas a gente lida diretamente com a família. Doutor Tiago, agora a gente fala um pouquinho aqui do Tribunal do Júri, né, que é aquela parte romântica do direito, né? E eu acho que é pertinente a gente falar aqui nesse crime, nessa possibilidade, né, do funcionamento do Tribunal do Júri. A gente poderia falar aqui, né, quais são atualmente, né, já de tanto tempo lá no Código Penal, os crimes de competência do Tribunal do Júri. Sim, claro. Isso é uma dúvida muito comum, né? Os crimes de competência do Tribunal do Júri são aqueles crimes dolosos contra a vida, né? Sim. Então, homicídio, ainda que tentado, então tem muitas pessoas confundem, mas não morreu, por que vai para júri? Mas a mera tentativa de um homicídio, ela é julgada, ela é de competência do Tribunal do Júri. Infanticídio, feminicídio, um aborto. Então, assim, nós temos diversos crimes dolosos contra a vida que é de competência do Tribunal do Júri. Nós tivemos, inclusive, agora, recente, ontem, um endurecimento, né, do crime de latrocínio, que é um crime que não vai para júri e que, inclusive, muitas pessoas pedem que vá para júri, porque no júri, alguns clientes têm essa mentalidade de que, se o advogado fizer um bom trabalho e convencer os jurados, ele, de repente, consegue uma tese mais favorável ou não, do que aquele caso cair ali na mão de um juiz sentenciante que vai aplicar rigorosamente a pena, né? Mas, em regra, são esses crimes dolosos contra a vida, né? Doutor Tiago, o senhor acha que, né, de tanto tempo aí que foi promulgado o Código Penal, né, esse caso aí desse endurecimento de penas, as pessoas acham, alguns, né, juristas aí, que poderia estar incluso lá também na realização do Tribunal do Júri. Será que atualmente mudou tanto a lei, mudou tanto o comportamento social? Será que o Tribunal do Júri, ele ainda é um instituto que
tá funcionando bem aí dentro do direito contemporâneo? Ou o senhor acha que talvez ele poderia ter algumas mudanças para favorecer o funcionamento, a forma de aplicação de penas? O que o senhor acha? Doutor, no meu modesto entendimento, eu acho que funciona bem, tá? É sabido que nos próprios tribunais superiores ali tem alguns entendimentos de que ministros ali tentam, de certa forma, abolir, são favoráveis à extinção do tribunal do júri. Eu penso que é um tribunal onde mais se faz justiça. É ali perante a sociedade que é capaz de julgar os seus pares, né? Que ela vai estar ali de frente com a pessoa que ela vivenciou as dores, as fragilidades que aquela pessoa está sendo acusada, está submetida. Então, assim, eu penso que hoje o Tribunal do Júri ele é a ferramenta mais efetiva de justiça. Ainda que tenhamos ali algum tipo de injustiça ou não, mas é mais incomum, né, do que num crime no geral, né, no qualquer. Então, eu acho que o sistema ele funciona bem. Eu acho que garantias ali são muito bem respeitadas, né? Tem, óbvio, algumas questões que muitas vezes de advogados divergem de promotores, mas assim, eu sou muito favorável ao Instituto do Tribunal do Júri, principalmente depois da reforma de 2008. Eu acho que ele é um instituto que funciona muito bem para os delitos que são de sua competência. Deve continuar, então, a instituição do Tribunal do Júri, né? Doutor, agora uma curiosidade até, né? As pessoas têm, e quem não está lá todo dia na área do direito penal, observa que crimes ali que são... receberam uma condenação através do conselho de sentença, o juiz deu a pena lá de 24 anos. Nós sabemos aqui que no Brasil a pena máxima de 30. E às vezes realmente é um crime de homicídio que comporta, dependendo do tipo, da forma, como aconteceu, né? E o juiz achou por bem, está lá dentro da lei, ele fez a comutação lá e deu aquela pena lá de 23 anos e meio e tal. E às vezes a gente já sai dali do júri, um júri que ele foi retorquível, e já sai com a promessa de que vou fazer um recurso. Por que isso acontece? Olha, nós sabemos que o recurso no Tribunal do Júri, ele tem muitas limitações, né? Sim. O recurso ele é cabível quando há um julgamento contrário à prova dos autos, sim, quando eventualmente tem algum discurso de autoridade por parte do promotor, uma menção à pronúncia do acusado, né? Alguma coisa nesse sentido. Fora isso, o recurso ele é muito limitado. Você pode discutir uma questão de dosimetria da pena, alguma coisa nesse sentido. Mas tratando-se no âmbito de crimes de competência do júri, você não vai ali discutir uma qualificadora, desclassificar para um outro delito, porque isso já não cabe mais. O Conselho de Sentença ele tem a soberania dos vereditos, né? Então, o que você pode eventualmente discutir é se o juiz aplicou corretamente as causas de aumento, circunstâncias agravantes, reincidência, primariedade, bons antecedentes, enfim, essas questões ali subjetivas que cabe ao magistrado, né, presidente ali da sessão plenária, aplicar. Mas o recurso ele é muito limitado em âmbito de tribunal do júri. Doutor, fazer até uma brincadeira, né? Recurso pode até ser feito. Se ele vai ou não ser admitido... É uma outra história, né? É uma outra história. É outra coisa. Isso mesmo. Doutor, nós estamos no finalzinho da nossa entrevista, né? E uma questão que é aqui recorrente com colegas, independente da área de atuação, e isso até inclusive foi falado aqui pelo próprio presidente da OAB, quando tinha o outro presidente também nos falou, né? O que a gente pode fazer, o que poderia ser feito com relação a algumas atitudes de colegas, né, que praticam, infelizmente, o chamado aviltamento de honorários? Doutor, o senhor acha que falta uma maior atuação da própria OAB? O que o senhor acha que a gente poderia pensar para a gente tentar, pelo menos, amainar esse tipo de problema? Doutor, eu sou muito crítico em relação a isso, tenho muitos colegas na OAB, inclusive o presidente anterior foi meu professor, então a gente já teve vários debates assim, amistosos, né, numa conversa, numa boa, e eu acho que, de fato, a própria classe precisa se ajudar, né? A própria classe, muitas vezes, não cobra uma consulta, sim, o que cobra lá embaixo. Eu, por exemplo, que milito na área criminal, você passa um determinado valor de flagrante baseado na tabela da OAB, que ela estipula ali parâmetros mínimos, sim,
E eu já ouvi mas colega faz 3, 4 vezes menos. Então, assim, eu acho que eu acho que a OAB poderia ser mais atuante em campanhas educativas, também em relação a apoio para esses advogados, de alguma forma, mas que, principalmente advogados no início da carreira, Sim. eu sei como é difícil. Complicado. A prospecção de cliente é muito difícil. Verdade. Inclusive, eu tenho até uma sugestão minha, se eu puder, claro, compartilhar. Mas, por exemplo, audiências de custódias, né? Hoje elas são presenciais. Sim. E sempre tem um defensor público lá. O defensor público, ele já tem os seus vencimentos, tudo Sim, certinho e tudo tem. mais. Eu acho que se a OAB fizesse uma parceria, alguma coisa nesse sentido, se cabível, mas para quê? Para que essas audiências de custódias ficassem para os advogados conveniados com o convênio OAB. Os advogados ficam ali, são nomeados de alguma forma, e começa já ali na audiência de custódia a ter o primeiro contato com o cliente. Verdade. Porque é um serviço que vai tirar um pouco o peso da defensoria, de estar ali todo santo dia no fórum, aquela obrigação de cumprir o protocolo. Muitas vezes é um protocolo, é um mandado de prisão, é uma captura de um foragido que não tem o que fazer. É simplesmente verificar a legalidade daquela prisão. Sim. E por que não a OAB, através de uma campanha com a própria defensoria, passar essas custódias para os advogados iniciantes? Então, eu acho que tem algumas coisas assim que a OAB pode melhorar, mas eu julgo 50-50. 50% dos advogados, infelizmente, eles não estão preocupados com aviltamentos de honorários. Ok, muito obrigado, doutor Tiago. Chegou o momento do sorriso, né? Momento divino, oferecimento La Bottiglia. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Vinho é tudo de bom. Veja aí. O Vila Tinta é um vinho branco seco, leve e aromático. Ele é produzido na região de Odessa, na Ucrânia, a partir da uva Sukholimansky. Este exemplar traz notas de pera, manga e ervas, com acidez moderada. Seu paladar apresenta corpo médio, o que o torna muito equilibrado e fácil de beber. Sua estrutura é harmoniosa, com uma leve mineralidade e um toque de mel. É ideal para acompanhar peixes brancos grelhados, saladas frescas, queijos de massa mole e frutos do mar. O vinho Vila Tinta é uma exclusividade La Bottiglia. Venha conferir. Ok, Crepúsculo, né? Finalzinho de mais um ADV Justo TV que vai voltar breve com um programa inédito. ADV Justo ligado, ADV Especial, vem pra cá. Fazer parte você também. Um forte abraço. Até o próximo.